parte. Pessoal, né, é o seguinte, a lição dessa semana, ela faz o comentário a respeito da ideia, ministrando como Jesus. E o versículo para memorizar fala assim, ó, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus, no capítulo 9, versículo 36. E é interessante a gente observar a respeito dessa ideia, porque algumas características aqui que a gente olha a respeito dessa questão, em que as palavras de Jesus, elas causaram impacto na vida das pessoas a quem ele direcionava. Pois, por que elas causaram impacto? Por que elas realmente fizeram a diferença na vida das pessoas? Porque tinha algumas características que a gente observa em relação à questão que é extremamente fundamental nesse quesito aí. Um deles é o aspecto assim, que as palavras de Jesus estavam em harmonia, né, em relação ao que ele vivia. Então, existe uma coisa completamente diferente de pegar, chegar e falar assim, ó, um exemplo, façam atividade física. Por quê? Porque a atividade física é muito bom, a atividade física melhora o seu organismo, a atividade física traz para você uma questão de uma noite de sono muito melhor, a atividade física te equilibra o seu peso, o seu IMC, o índice de massa corpórea. Então, assim, a atividade física, ela realmente faz a diferença, porque ela diminui o seu nível de colesterol. Uma coisa é eu pegar, chegar e falar, fazer esse comentário a respeito, colocar aí a ideia de que a atividade física é muito boa e não fazer, e outra coisa é falar assim, ó, gente, façam atividade física, porque além de todos esses aspectos aí que eu comentei, eu faço atividade física desde os meus 15 anos de idade. E assim, eu sei exatamente como que isso é bom para a sua vida ao longo de toda a vida. Não atividade física apenas no período do verão, não atividade física apenas numa segunda-feira qualquer, não atividade física como, não, eu preciso perder peso ou qualquer outra coisa. Não tem nada a ver com gordofobia, não tem nada a ver com essa ideia. Tem uma questão do quê? De qualidade de vida. Então, existem duas coisas que são completamente antagônicas. Uma coisa é indicar para você atividade física e não fazer atividade física, e outra coisa é falar assim, faça atividade física porque além de todos esses aspectos, eu posso vivenciar isso na minha vida. Então, assim, na hora que a gente observa em relação aí, a Damaris está falando que ama aí, né? A Vivian também, né? Então isso realmente faz a diferença. Então, o que era impactante na vida de Jesus? Ele falava assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele não só falava, ele vivenciava isso. Na hora que ele faz o comentário, quando derem um tapa de um lado da face, deu o outro lado, você observa ele fazendo esse comentário, por exemplo, na cruz, no momento mais difícil da sua vida, ele observa exatamente esse aspecto. O pessoal está lá matando, o pessoal está lá terminando com a vida dele, o pessoal está lá crucificando, o pessoal está lá insultando, o pessoal está lá sendo extremamente cruel com ele. Ele olha para Deus e faz o comentário, perdoa-os, porque não sabem o que? Não sabem o que faz. Então, assim, existem duas coisas que são completamente diferentes. Uma coisa é falar na teoria e não praticar. Nisso tem impacto sobre a vida das pessoas? Com certeza tem. Mas uma coisa que é muito mais impactante é quando realmente eu pego, chego, faço esse comentário a respeito. Eu falo assim, olha, eu faço, estou falando para você fazer isso, mas é uma coisa que eu faço. É uma coisa que está entronizada, é uma coisa que está dentro de mim. Então, na hora que eu observo em relação a esse aspecto, isso daí realmente, assim, faz a diferença, né? Com certeza. Então, na hora que a gente está olhando em relação a esses aspectos aí, a Damares está falando aqui que eu faço por amor ao exercício. Exatamente, e isso faz a diferença, né? Mas foi apenas uma ideia, assim, para a gente observar. E aí existem algumas expressões, aí a Vivian, só uma boa corrida, um cobertor para nos salvar desse frio, né? Exatamente, Vivian, essa é a ideia, né? Então, assim, o que acontece? Na hora que a gente observa, existe uma expressão que fala assim, ó, ações falam mais alto
que palavras. Então, assim, quando eu faço um comentário a respeito, eu tenho que alimentar um faminto, eu acho que você deve alimentar um faminto, eu acho que você deve levar um cobertor a uma pessoa que está passando frio. Quando eu faço esse comentário, isso é muito interessante, nossa, que fantástico, que lindo. Mas a pergunta que fica para cada um de nós é exatamente a seguinte: e aí, nós estamos, eu, o Dário, está levando esse cobertor para essa pessoa que está passando frio? Ele está levando essa comida para essa pessoa que está passando fome? Então, assim, cada um de nós, será que nós realmente estamos fazendo a nossa parte? E, assim, é interessante, porque se a gente for pensar, eu estou trazendo a ideia lá voltando a milênios atrás, nos vastos reinos celestiais, do espaço, Lúcifer se rebelou contra Deus, alegando que ele era parcial, injusto e sem amor, ou seja, parcialidade, injustiça e falta de amor. Três características que Lúcifer acusou, a questão de Deus em si, né? Deus na estrutura triuna ali, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, Jesus, ele veio a essa terra, e quando ele veio a essa terra, a vida de Jesus, ele testemunha do imenso amor do Pai. Então, assim, na hora que ele está com seus discípulos, em alguns momentos eles fazem um comentário assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele faz o comentário a respeito do quê? Quem vê a mim, vê também ao Pai. Por quê? Porque eu sou a representação dele, eu sou idêntico a ele, eu sou igual a ele. Então, assim, todo milagre de cura revelava esse amor em relação à questão do amor de Deus. Toda vez que alguém possuído por demônios era liberto, o amor do Pai era revelado. Sempre que Cristo alimentava os famintos, confortava os que sofriam, perdoava os culpados, fortalecia os fracos, rompia as correntes do pecado ou ressuscitava os mortos, ele estava revelando o amor de Deus, o Pai, para a humanidade. Então, quando Jesus ele veio a essa terra, ele transformou a estrutura das palavras em ações. Então, assim, na hora que ele realmente estava desenvolvendo em relação a essa ideia, ele transformou, ele saiu da estrutura das palavras e realmente foi para a estrutura da ação. E quando a gente observa, isso faz toda a diferença. Eu estou lendo, eu comecei a ler a semana passada, eu gosto bastante de ler, então, assim, eu comecei a ler 2 livros na semana passada, geralmente eu leio vários ao mesmo tempo, é comum, assim, às vezes eu ler 5, 7 livros simultâneos, de assuntos completamente diferentes, e um dos livros que eu estou lendo aqui, que eu comecei a ler semana passada, na verdade, um dos 2, né, é do Paulo Vieira. Ele fala assim: tem poder quem age. Então, você quer realmente fazer a diferença na sua vida, você quer mudar aqui a sua mente, quer mudar o seu coração, comece a agir, comece a trabalhar com a ação. Quando a gente volta para a ideia primária lá, quando a gente começou em relação a essa questão. Talvez, assim, eu vejo um monte de gente pensando na ideia da atividade física, daí fala assim: eu preciso perder peso, alguma coisa do gênero. Daí, às vezes, entra em fórmulas mágicas, mirabolantes, mas só que não faz o quê? Uma coisa básica, que é uma caminhada. Então, assim, a ação, ela faz completamente a diferença. Quando eu falo e as minhas palavras, elas são acompanhadas da ação, é completamente diferente. Quando eu falo assim, a estrutura de um casamento, ela realmente faz a diferença quando você, homem, procura amar a sua mulher, a despeito das suas falhas como homem, você procura amar, você procura dar carinho, você procura ser fiel, você procura realmente ajudá-lo em todos os aspectos, e isso faz a diferença. Por quê? Porque as minhas palavras, elas estão acompanhando as minhas ações. Então, na hora que eu observo em relação a isso, tem alguns aspectos que a lição ela vai tratar a respeito disso. E alguns detalhes, assim, que eu sempre falo para os meus alunos: beba água. E uma das coisas que eu faço, eu bebo água o tempo todo. Então, eu estou dando aula para eles e geralmente das 7 da manhã às 5:30 da tarde, eu bebo normalmente de 3 a 5 litros de água. Então, uma coisa é a palavra. Eu falar, beba água, por quê? Porque a água é extremamente benéfica para a nossa vida. 75% praticamente do nosso organismo é a água. Coloque água de qualidade
qualidade, coloque água que realmente faz a diferença na sua vida, coloque água de qualidade. Então, assim, uma coisa completamente diferente é quando eu falo, e outra é quando eu, além de falar, eles me veem o tempo todo. Eles falam assim, geralmente eu tenho 2 garrafas de água, 3 garrafas de água durante o período, e o tempo todo eu estou ali realmente assim, eu estou bebendo água. Então, isso realmente faz a diferença. Quando o quê? Quando as nossas palavras são acompanhadas da ação. A Damares está falando, achei que era só eu que era doida de ler vários. Não, Damares, tem outros também. Bem-vindo ao grupo aí também. A gente acaba lendo assim vários temas, vários assuntos simultâneos, assim, né? É meio que um trabalho em conexão, assim. Eu sei que para alguns, assim, é meio estranho, né? Mas, com certeza, isso daí é muito bom. E, assim, uma das características, dando continuidade, quando você lê realmente, assim, você mexe com a simples estrutura do seu cérebro, né? Você mexe com o olfato, você mexe com a visão, você mexe com o paladar, você mexe com o tato. Então, você mexe com todas as estruturas do seu cérebro. Se você contar uma história, cada um de nós vai ter uma percepção a respeito daquela história. Então, assim, a leitura, ela tem esse aspecto, né? Quando a gente lê, a gente realmente acaba aprendendo de forma, assim, surpreendente, né? Então, assim, e a Bíblia também faz o comentário que o meu povo padece por falta de conhecimento. Na hora que a gente olha para essa questão, uma das características que a gente observa em relação a isso é o método de Cristo. Ele trará um verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador se misturava com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. A gente percebe nas palavras de Jesus, a gente percebe empatia, a gente percebe carinho, a gente percebe amor, a gente percebe uma série de características em relação a essas ideias. Então, na hora que a gente está trabalhando essa questão, a gente realmente observa assim, um aspecto assim, mesmo ele sendo crítico. Um exemplo, quando Jesus ele entra no templo e ele derruba todas as coisas, se você ler nos livros de Ellen White, por exemplo, no Desejado de Todas as Nações, um livro belíssimo, se você observar ali, as pessoas olham para ele e Ellen White ela descreve, faz um comentário que naquele momento em que ele fazia aquela, ia derrubando as bancas, as mercadorias das pessoas, porque o pessoal tinha feito aquele aspecto, Ellen White ela descreve que o rosto dele resplandeceu e naquele momento ali, literalmente, houve uma junção entre a questão de Deus, o Deus e o Deus homem na pessoa de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo que ele estava extremamente enfurecido, estava irado, e a Bíblia fala, irai-vos, mas não pecai-vos, ou não pequeis, né? Essa é a expressão. Ao mesmo tempo que ele estava fazendo comentário a respeito daquilo, as pessoas enxergavam nele amor. Ele estava derrubando tudo, ele estava quebrando tudo, ele estava expulsando os cambistas, mas as pessoas conseguiam enxergar nele o amor. E depois que ele terminou de fazer tudo isso, os pobres, os necessitados, as pessoas quebrantadas de espírito, realmente acabaram chegando a ele. Então, assim, e aí a gente observa, em relação à questão, que Jesus, ele procurava o bem nos outros, ele procurava extrair o melhor das pessoas. E uma das críticas feitas pelos líderes religiosos de seus dias, né, que ele recebia pecadores e comia com eles. Interessante, na visão deles, eles acabavam fazendo o quê? Eles acabavam, Jesus acabava se misturando com os ímpios, se misturando com os pecadores. E na visão deles, a verdadeira religião era o quê? Era uma alienação do mundo, era uma alienação das pessoas, era realmente estar distante das pessoas. Por quê? Porque eu não poderia me contaminar. Por quê? Porque essa daqui é prostituta. Por quê? Porque esse daqui é pagador de impostos. Por quê? Porque esse daqui é um ladrão. Por quê? Porque aquele ali é um hipócrita. E já Jesus, ele vem
quebra esse aspecto a respeito disso. É interessante a gente observar a respeito dessas ideias, porque existiu um homem, e o nome dele era Simão Estilita. É exatamente isso. Se você olhar meio rápido, parece estilista, né? Mas não é estilista, não. É Simeão Estilita. E assim, esse homem, ele procurava alcançar a santidade, e do ponto de vista dele, alcançar a santidade era literalmente se separar do mundo. E o que ele fez? Ele criou uma espécie de pilares, então uma série de pilares, e ele pegava e subia nesses pilares como se fosse uma estrutura de uma coluna, e na hora que a gente observa o que acontece? Na hora que a gente observa em relação a essa estrutura dessas colunas, ele pegava, chegava e subia lá em cima dessa coluna e ficava lá em cima dessa coluna. E assim, daí ele estava separado do mundo. Então, na visão de Simeão Estilita, a santidade do ser humano está quando eu me distancio do mundo. E as pessoas chegavam e olhavam, iam lá, e até criou-se romaria para o lugar onde ele estava, e as pessoas olhavam para cima e ficavam encantadas, ficavam impressionadas. Nossa, como esse homem é santo! Nossa, como esse homem deve ser reverenciado! Nossa, como esse homem deve ser adorado! Por quê? Porque ele está separado do mundo, ele está distante do mundo, ele não tem contato com o mundo. Por quê? Porque ele estava literalmente, imagina aqui, uma estrutura de uma pilastra, e ele estava lá em cima, no topo, quer dizer, ele não tinha contato algum com as pessoas ao redor, tá certo, gente? Só lembrando aí que para qualquer argumento ou qualquer pergunta aí é só ligar o áudio e só fazer o comentário, tá, gente? Então fica à vontade aí, tá? Para participarem, fica à vontade para realmente pegarem e enriquecerem com as suas experiências, o seu conhecimento e o seu estudo da lição, tá bom? Fica à vontade mesmo. Então, o que acontece? Então, Simeão Estilita, ele realmente trabalhava em cima dessa ideia de santidade, era estar o quê? Em cima dessas pilastras. E durante 37 anos da vida dele, ele realmente fez isso. E as pessoas olhavam para ele e falavam assim, nossa, que homem santo, que homem fantástico, isso sim é um homem separado do mundo, isso sim é um homem que não tem contato com o mundo. Mas já sendo antagônico em relação à questão da Bíblia, em relação aos princípios de Jesus, a gente observa o comentário a respeito do quê? Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus utiliza duas ilustrações. Quais são as duas ilustrações? Agora eu vou partir a pergunta para vocês. Quais são as duas ilustrações aí que Jesus utiliza? Diferente desse Simeão Estilita, que ficava lá no topo das colunas, como se diz, completamente alienado do mundo, distante, o método de Jesus era completamente diferente. E Mateus trabalha em cima dessa ideia. Ele trabalha em cima dessa questão. Ele fala assim, ó, ele dá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13 e 14, faz o comentário a respeito dessa ideia. E Jesus dá dois exemplos de características aí, ele fala a respeito dessa ideia. Alguém pode me ajudar aí? Alguém pode me dar sugestões de quais são esses dois exemplos? Alguém? Vamos lá? JC, Classe Fuga para Deus, a Mari, Leias, a Lima ali, ó, a Vivian, a Arlete. Como diria para os meus alunos, cri, cri. Eu acho que eu ouvi o grilinho aí, hein? O grilinho cantando, hein? Eu acho que ninguém se pronunciou. Então, opa, a Vivian apareceu. Isso, Vivian, muito bem, vamos lá. Tamo junto, Vivian. Pode falar, Vivian. Então, vamos tirar o grilinho daí, então. O que eu acho interessante nessa comparação que Jesus faz, Tudo bem, Vivian? Vamos aparecer de áudio e vídeo. É que só faz sentido, tanto o sal quanto a luz, né? Só faz sentido se misturar com as outras pessoas. Porque o sal é fundamental, mas se ele estiver sozinho, ninguém come sal puro. Ninguém pega uma colher e fica comendo sal puro. E a luz faz a mesma coisa. Ninguém fica num quarto todo branco, iluminado, e se sentindo feliz por aquilo. Então, tanto a comparação do sal quanto da luz que Jesus faz
tem que estar misturados, não só tem que existir, mas tem que existir e estar misturados com outros elementos para fazer sentido. Muito bem, Vivian. Agora, como vocês perceberam, a Vivian acabou de passar a lição. Pode continuar a lição. Outra lição. Obrigado, viu, Vivian? O objetivo realmente é a participação, que fica muito mais legal, né? A participação de todos. Obrigado, viu, Vivian? Uma característica que às vezes a gente acaba comentando a respeito, os dois exemplos aí que a Vivian colocou foi exatamente esse, o sal e a luz, foram as duas características que a gente acabou observando em relação a isso. E assim, um detalhe que eu acabo comentando com os meus alunos, eu faço o comentário seguinte, eu pergunto para eles, você gosta mais de doce ou de sal? Uma parcela considerável gosta mais de doce, né? Eu, particularmente, sou mais apaixonado pelo sal. Então, assim, eu gosto de repente, a saladinha. O JC ali está falando, me too. Eu também, né? Ou seja, como se diz, o sal tem essa característica. Então, por exemplo, às vezes eu pego o salzinho, daí dou uma recheada lá. Doce na festa, tem o salgado e tem o doce lá, né? Os doces. Eu vou sempre mais para o salgado. Eu, particularmente, tenho. E assim, a gente sabe que o sal ele acaba interferindo na nossa pressão arterial e uma série de outros, né? Mas assim, eu gosto pra caramba, a pipoquinha lá, quando a gente chega, coloca o salzinho na pipoca, nossa, só de lembrar, eu sou apaixonado por pipoca. E assim, isso daí realmente faz a diferença. Mas como a Vivian comentou, a gente não pega uma colher de sal e manda para dentro, em hipótese alguma. A gente pega o sal, e o sal ele só é gostoso, ele só é saboroso se ele estiver fora do saleiro. Então, assim, quando ele está misturado. Agora, eu gostaria de me aprofundar em relação a esses dois aspectos aí, tanto do sal quanto da luz. Obrigado, Vivian, pela sua participação aí. Tanto a Vivian quanto outros, caso queiram participar, fiquem à vontade, tá, gente? Primeiro aspecto, existem algumas ideias que na nossa cultura de hoje não transmite a ideia da questão do sal. Alguns aspectos que nem a Vivian falou, só faz a diferença se ele estiver misturado. Quais são as características? A primeira ideia a respeito da questão do sal. Ele era um dos recursos mais importantes do mundo antigo. Por quê? Ele era extremamente valioso. Quais eram as características? O sal ele conserva. Lembra que há 2000 anos atrás não tinha geladeiras. Não tinha esse aspecto de você, vou pegar o alimento e vou colocar dentro da geladeira. Não, em hipótese alguma. Então, o que acontecia? O sal, ele acaba o quê? Ele acaba conservando os alimentos. Então, esse era um aspecto. E as pessoas não tinham essa questão de uma geladeira ou de algum freezer ou de alguma situação para realmente congelar ou para conservar os alimentos. O segundo aspecto, nem sempre as pessoas moravam próximo a uma região, no caso litorânea, no caso que é a questão do mar e tal, tudo. Então, quer dizer, para chegar o sal até elas, às vezes caminhava-se centenas, dezenas, centenas, milhares de quilômetros para chegar até ela. Um outro aspecto também que tem a característica do sal é que ele é bactericida, ele é antibactericida ali. Então, assim, ele preserva os alimentos. Assim, Dário, o pessoal tem um projeto, né? E a gente associou ele a um projeto de ajudar cuidando dos moradores de rua. Então, a gente faz comida, banho, lá eles tomam banho, aí dá roupa limpa para eles e aí entrega a marmita para eles e comer fora. Porque antes a gente montava o buffet para eles lá. Só que depois da pandemia a gente monta o buffet, entendeu? E aí monta a marmita e entrega para eles. E aí a gente atende muita gente. Ultimamente, tá dando uma média de 40 a 70 moradores de rua. Mas a média, antes da pandemia, era de 70 a 100 moradores de rua. Então, todo sábado, faça sol, faça chuva, eles estão lá. E aí, geralmente, tem equipe para fazer as refeições, né? E tá cuidando exatamente dessa parte. E aí, como sempre na cozinha, nós estamos sempre lá arrepiando para eles, né? Entendi, agora, parabéns. Nesse frio, eles vão mais, né? Porque o corpo trabalha mais, eles sentem mais fome, aí ficam quase na hora do banho. Mas é isso. Pode começar aí, Dário, senão não dá tempo. Tá bom.
Tá, beleza. Então tá bom. Eu tenho mais 10 minutinhos aí, né? Vamos lá. Vou fazer um resumo a respeito. Parabéns, JC, e a todos aí pelo trabalho. Eu sempre comento assim, quando a gente realmente faz o bem para o próximo na prática, isso muda a nossa vida. Eu também trabalho como voluntário aí, tenho ajudado pra caramba em várias coisas na pandemia, levado alimentos para uma série de pessoas, cesta básica, então, assim, tenho acompanhado, tenho visitado pessoas doentes, mesmo na pandemia também, e isso realmente faz a diferença para a gente, né? Isso daí realmente, assim, muda a nossa vida, né? Então, continuando, como que o tema da lição... Esse é um projeto da classe, tá? É um projeto classe Fuga para Deus. Entendi. E aí, lá na frente, a gente está sempre lá. Uhum. Parabéns, Deus abençoe, então. Então, assim, continuando, isso é a ideia da lição que nós estamos estudando na prática, né? Então, o que a gente está trabalhando aí, porque o tema da lição é ministrando como Jesus, né? Eu estava falando a respeito do sal e da luz, eu vou fazer um resumo aqui dentro dos próximos 10, 12 minutos aí para a gente encerrar. Naquela época, sal era moeda de troca. Então, assim, a ideia que não sei se você já ouviu essa expressão, mas a ideia quando você está trabalhando a respeito do seu salário, ela é derivada da expressão. Por quê? Porque as pessoas trabalhavam e muitas vezes as pessoas trabalhavam o dia inteiro e às vezes você chegava lá e negociava com o patrão assim, ó, eu vou trabalhar para você e eu vou te pagar 2 quilos de sal por dia, ou seja, a diária era exatamente 2 quilos de sal. Ou então, de repente, você pegava, chegava e ia trabalhar e a pessoa falava assim, eu vou te pagar 5 quilos de sal por dia. Ou seja, a diária era exatamente paga em sal. E aí, o que aconteceu? Esse processo foi seguindo, e aí chegou um determinado momento que você recebia o sal diário. Então, você junta a estrutura de sal, e você junta com o diário, dá o quê? Salário, ou seja, salário. Então, o que você recebe hoje, no final do mês, aí que você recebe, a palavra salário, é derivada exatamente dessa estrutura, do seu sal diário. É a junção da palavra sal com a palavra diário. Então, quer dizer que o salário que você recebe é a junção dessas duas estruturas aí. O seu sal diário, então dá o quê? Dá o seu salário. Então, eles acabaram juntando essa ideia. Por quê? Porque o pagamento naquela época era em sal. Então, assim, na hora que a gente está observando, Jesus está falando de algo extremamente precioso, de algo extremamente valioso, mas só faz a diferença só se eles estiverem em contato com outros. E referente à segunda característica, é exatamente a ideia da luz. Quando a gente trabalha com a luz, eu falo em inúmeros momentos com os meus alunos, eu comento a respeito e falo a respeito dessa ideia. Eu falo assim, ó, você está nesse mundo, você exatamente... Isso, correto, Damares, muito bem colocado, que o salário ele precisa ser pouco, porque senão ele faz muito mal para a gente. Deus me livre, é por isso que eu sou empreendedora. Não, essa ideia de salário, ó, até na expressão salário ali, ó, salário, entendeu? Era essa ideia do sal diário, né? Então, essa era a ideia. Então, assim, a palavra salário, ela é literalmente a junção das duas, né? Mas pessoas que nem vocês, assim, Damares, você, a Ju, a Vivian, a Lu, o JC aí, pessoal que ganha bem, ixi, mano, tá mexendo com o pessoal aí que tem muito dinheiro, então, assim, realmente faz a diferença. E outra ideia que nós temos aí, o que eu comento com os meus alunos, é a respeito da questão do quê? A primeira é a respeito do sal e a segunda é a respeito da luz. Só que eu falo e faço comentário a respeito, eu falo assim, nós estamos aqui para ser luz, só que se você pegar uma luz e iluminar forte no olho dela, cega. A luz forte demais, ela cega. E a luz fraca demais, ela não ilumina completamente nada. Ela não faz a diferença. Então, a gente tem que ser luz, e luz tem que ser o quê? Tem que ser equilibrada, porque forte demais cega as pessoas, e fraca demais você não percebe os tropeços, os buracos, você não percebe as pedras que estão no meio da escuridão. Então, a luz, ela tem que ter um aspecto do quê? Do equilíbrio.
equilíbrio também. Ela não pode ser nem forte demais, porque quando uma luz bate forte no seu olho, assim, imediatamente você fica cego. E ela não pode ser fraca demais. Então, a respeito da questão do sal, ele tem que se misturar, e a respeito da luz, ela tem que ser equilibrada. Então, a gente tem que procurar realmente trabalhar em relação a isso daí. E é interessante como Jesus ele tratava as pessoas. Observa alguns detalhes. Para o centurião, ele fez o comentário: nem em Israel ele havia achado fé como aquela. Então, assim, para o escriba judeu ali, ele pegou e fez o comentário que ele não estava longe o reino dos céus daquele escriba judeu. Então, a gente percebe essa característica. Ele busca, Jesus, ele procura buscar o que existe de melhor nas pessoas. Então, assim, por quê? Porque se você for completamente com muita força, ou como diriam alguns, se você for com muita sede ao pote, querendo ou não, você acaba o quê? Você acaba quebrando, você acaba esmagando, você acaba sacrificando a pessoa. Então, assim, a gente também tem que procurar pedir sabedoria a Deus para que a gente realmente procure trabalhar com essa sensibilidade, nessa ideia aí de realmente observar a respeito disso. Um outro aspecto que eu gostaria de levar em consideração, o método de evangelismo de Jesus era encontrar uma necessidade e atendê-la. A Damares fez o comentário a respeito da questão aí que ela é empreendedora. O empreendedor, muitas vezes, ele percebe uma necessidade e dentro dessa necessidade ele procura atender da melhor forma possível, com o máximo de qualidade possível e a um preço realmente assim bem acessível. Então, na hora que a gente observa em relação a isso, se você for olhar em relação a esses aspectos, Jesus ele trabalhava com algumas ideias que é chamada ideia tríplice, que era a ideia de pregar, de ensinar, de curar e transformar a vida das pessoas. Então, ele via uma necessidade, e dentro dessa necessidade, ele realmente procurava atendê-la. Quer alguns exemplos? Se você olhar no livro de João, você vai ver no capítulo 2 de João que Jesus ele está numa festa em Caná da Galileia e pelo fato dele estar numa festa acaba o vinho. E Jesus ele olha a respeito daquela situação e ele faz o quê? Ele satisfaz naquele momento ali, ele atende a uma necessidade social, salvando o anfitrião de passar por um constrangimento. Então, em João, no capítulo 2, ele percebe o quê? Acabou o vinho, mas ele espera que a sua mãe chegue até ele. Quantas vezes você tem ido para Deus falado assim: Senhor, acabou o vinho? Quantas vezes você tem ido para Deus falado assim: Senhor, acabaram os meus recursos aqui em casa? Quantas e quantas vezes a gente se deparou na vida em inúmeras circunstâncias? Às vezes a gente, como ser humano, a gente procura todas as soluções que estão ao nosso redor para, em último estágio, ir a Deus. Então, quer dizer, Jesus, ele realmente, assim, ele percebe uma necessidade, ele procura atender. O que ele faz? Ele vai lá e enche as talhas, ele vai lá e enche as metretas de água e pede para que as pessoas encham. Por quê? Porque isso elas podem fazer e em seguida ele transforma ela em vinho. No capítulo 3 de João, Jesus satisfaz a mais profunda fome de Nicodemos, porque Nicodemos ele está o quê? Com uma fé extremamente autêntica, uma fé extremamente profunda. A história de Nicodemos é realmente espetacular você observar. Já no capítulo 4 de João, você percebe Jesus tratando a mulher samaritana com dignidade e respeito. A gente deve se levar em consideração que judeus e samaritanos eles não se bicavam. Eles literalmente, como se diz, eles viviam em guerra, eles brigavam o tempo todo. Era água e óleo, as duas coisas não se misturavam. E ele trata a mulher samaritana com dignidade, ele trata ela com dignidade e respeito. Se você pegar no capítulo 5 de João ali, se você for observar, você percebe essa característica. João, ele atende às necessidades físicas na cura de um homem doente que estava junto de um tanque esperando pela sua cura durante 38 anos. Então, ele percebe ali que tem aquele homem que está realmente precisando de ajuda, tem 38 anos que aquele homem está precisando de ajuda, ele vai e pergunta para ele: quer ser curado?
óbvio, né? Ah, Senhor, qual é? Ele está tanto tempo naquela situação que ele está alienado. Ele, Senhor, na hora que as águas mexem, ninguém me coloca lá dentro do tanque. Um outro entra mais rápido do que eu e acaba recebendo a cura, segundo o que eles acreditavam. Então, no capítulo 5 de João, a gente observa o quê? Tinha inúmeras outras pessoas ali. E Jesus foi lá e curou apenas o quê? Apenas aquele homem no tanque de Betesda ali. E no capítulo 6 ali, a gente percebe Jesus partindo o pão e alimentando 5.000 pessoas famintas. E por isso a multidão quis fazê-lo rei. Pensa, poxa, se esse homem do nada, praticamente, com apenas alguns pães e alguns peixes, ele alimentou 5.000, ele criou, ele multiplicou, de repente ele pode criar um exército e do nada ele pode criar armas, ele pode criar flechas, ele pode criar lanças, ele pode criar escudos. Então, assim, tipo, nós precisamos desse homem realmente para ser rei. E as pessoas tentam promovê-lo a rei, o que ele faz? Ele bate em retirada. Então, o que a gente observa dentro desses exemplos do capítulo de João é que eu coloquei 5 exemplos do capítulo de João. A gente percebe o quê? Que o método de evangelismo de Jesus era exatamente o quê? Encontrar uma necessidade. A partir do momento que ele percebia a necessidade, ele ia lá e atendia. Então, na hora que a gente observa em relação a essa questão, a gente realmente tem essa característica. Quais são as necessidades? Segundo a classe de vocês aí, vocês observaram, vocês atender pessoas em situação de rua realmente faz a diferença do amor, do carinho, do evangelho sendo pregado na prática. E muitas vezes a gente vai levar o evangelho para uma determinada pessoa e quando a gente vai procurar levar, muitas vezes a pessoa pode ser até reticente, mas quando a gente procura realmente trabalhar em cima da ideia de demonstrar o amor para elas dificilmente criarão barreira, dificilmente elas criarão assim algumas coisas para que realmente a coisa não venha a acontecer. Então tem muitas pessoas que elas vão o quê? Se achegar a Deus através do quê? Através do meu amor e do seu amor. Então a gente realmente observa a respeito disso. E já terminando, encerrando a ideia aí, mas para a gente encerrar a lição e deixar aí alguns aspectos aí um tempo para todos de forma geral, quando você olha para Mateus no capítulo 24 e Mateus no capítulo 25, que fala a respeito dos momentos finais desse mundo, como se diz, as circunstâncias em que a gente vai viver nos últimos dias, que são os nossos dias, eu acredito plenamente nisso, em que realmente, assim, nós vivemos nos últimos dias e eu acredito que Jesus volta na minha geração, eu tenho essa convicção total e absoluta. Em Mateus 24 e Mateus 25 fala a respeito dos últimos dias. Então, os sinais que antecedem a volta de Jesus. Que depois tem um paralelo lá também, em Marcos 13 e em Lucas 21. Se você pegar Mateus 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21, é o mesmo sermão, é a mesma estrutura, só que sendo descrita por pessoas completamente diferentes, né? A Vivian fez um comentário aqui que, nesse contexto, prefiro causar hipertensão, né? Referente à questão do sal lá, né, Vivian? Eu vi aquela hora. Desculpa, não sei o nome do clássico, Fuga para Deus aí. Jesus é a palavra para quem precisa da palavra e é pão para quem precisa de pão. Amém. Essa é a realidade, né? Então, na hora que a gente observa aí, as 3 parábolas lá de Mateus 24 e Mateus 25, fala a respeito do quê? Ela fala e trabalham e descrevem a respeito da questão do quê? Das qualidades de caráter que realmente importa para Jesus quando nós estivermos nessa circunstância que nós estamos hoje. É o caráter a respeito disso, né? Então, ele fala a respeito da parábola das 10 virgens, e lembre-se, aparentemente, das 10, todas estavam preparadas. Mas, assim, na hora que a gente observa as 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Então, assim, nós devemos ser simples como as pombas e prudentes, ou como diz, astuto como a serpente, né? Então, a gente realmente tem essa característica. Depois, a outra parábola que ele fala é a respeito dos 10 talentos, né? Assim,
daí dois para outra, um para outra. Aquela que se transformou em 10, aquela que deu 12 também se transformou em 4. Então, assim, ela que deu 1, ela pegou e chegou em tirado. Então, na hora que a gente observa em relação a isso, e por último, a terceira lá, fala a respeito dessa ideia, na terceira característica é a parábola das ovelhas e dos cabritos lá, né? Então, assim, separação das ovelhas, né? E é interessante porque ao longo da Bíblia você vê exatamente apenas 2 caminhos, né? Lá no começo em Abel e Caim, ou Caim e Abel, você observa, Caim segue caminho contrário ao de Deus, Abel segue o caminho de Deus, né? E você vê ao longo de todo o Antigo Testamento, você vai perceber isso através dos reinos lá. Então, você percebe uma característica lá, por exemplo, o rei Davi procura servir a Deus, outros procuram não servir a Deus. Quando você olha lá no Novo Testamento, como é o caso aqui dessa expressão da parábola das ovelhas, ele fala assim, ele vai separar as ovelhas dos bodes, então quer dizer, apenas 2 caminhos, né? As ovelhas, ele fala, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive na prisão e me visitaste, estive doente e realmente me desse atenção. Então, assim, e no outro, ele ainda faz o comentário a respeito, ele fala assim, mas em quais circunstâncias que nós fizemos isso? E ele fala a respeito dessa ideia, ele fala assim, ó, quando você atendeu a uma pessoa em condição de rua, quando você realmente atendeu uma pessoa que estava lá, que não tinha nada para te dar em troca, você estava atendendo como se fosse a mim, você estava atendendo a minha pessoa. E os outros vão perguntar, Senhor, mas quando não fizemos isso? Ele falou assim, quando eu estive nu e não me vestiste, quando eu estive com fome e não me deste de comer, quando eu estive com sede e não me deste de beber, quando eu estive na prisão e não me visitaste. Então, a ideia, a suma de todas as coisas dessa lição é exatamente isso, ação. Procure trabalhar, procure colocar o Evangelho de Deus como uma espécie do quê? De ação na sua vida. De forma que, assim, quando você está malhando, começa a transpirar, você começa a suar, da mesma forma também, procure colocar o amor de Deus que em cada ato seu, em cada palavra, em cada repreensão, às vezes até em cada momento que você tem que pegar duro com alguém, você tem que ser firme com alguém, isso possa refletir o caráter de Deus. E com certeza as pessoas estarão olhando em você e estarão percebendo que realmente você é uma pessoa de Deus. E eu lembro, a respeito de alguns aspectos, para concluir, eu lembro a respeito de uma característica bem básica, assim, tem pessoas que nunca irão ler a Bíblia, mas elas vão ler você. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que realmente elas possam fazer uma leitura de cada um de nós como alguém que ama, não apenas de palavra, mas alguém que ama na prática. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Isso é tudo bem, pessoal.